Oi gente, boa tarde, tudo bem? Hoje o nosso grupo, que está composto pela Júlia, Giovana, Raíssa, Grazi, Júlia Lopes, Maiara e Gabriele, vamos falar sobre o Bauman. Vamos contar para vocês um pouco da história dele, vamos falar para vocês sobre fatos dele, vamos contar 10 curiosidades, vamos falar qual foi a carreira dele em geral, assim, onde ele trabalhou, como que foi. E conforme o vídeo for passando, vocês vão entender melhor. Bom, o Bauman, ele foi um sociólogo, filósofo, professor e poeta. Ele fugiu do seu país por ter assumido cirurgia após a invasão das tropas nazistas. E aí, durante a Segunda Guerra Mundial, ele se alistou ao exército polonês, que ele era controlado pela União Soviética. E aí, ele entrou como escritor político. Em 1940, ele entrou para o Partido Comunista na Polônia, que era o Partido Operário Unificado, e em 1945 ele ingressou no Serviço de Inteligência Militar, onde ele ficou por 3 anos. Bom, ao fim da Segunda Guerra, ele retornou para Varsóvia, onde ele começou a estudar filosofia na Academia de Política e Ciências Sociais de Varsóvia, e mais tarde ele também cursou mestrado na Universidade de Varsóvia. Entre os anos de 1950 e 1953, ele deixou o Partido Operário e foi expulso do exército. Em 1954, ele terminou seu mestrado e se tornou professor assistente na mesma universidade que ele estudou. Mesmo antes, permanecendo próximo à ortodoxia marxista, mas influenciado por Antônio Gramsci e George Simmel, ele fazia muitas críticas ao governo comunista da Polônia e sempre se declarando abertamente socialista. Foi perseguido durante 15 anos, quando em 1968 foi demitido do seu trabalho e perdeu sua cidadania polonesa. Junto a outros poloneses com origens judias, ele foi expulso da Polônia. Foi para Israel, onde ele lecionou na Universidade de Tel Aviv. Em 1971 ele foi convidado para lecionar na Universidade de Leeds, na Inglaterra, onde ficou até se aposentar em 1990. Além de professor, também foi diretor de um departamento de sociologia em suas obras, após começar a ser publicadas em sua maioria em inglês. Ele cresceu cada vez mais pelo mundo. Enquanto ele servia na guerra, ele conheceu sua esposa judia, a Janina Wilson Bauman, com quem ele teve 3 filhas, que é a Irena, a Lídia e a Ana. Eles foram casados até a morte de sua esposa em 2009. E o Bauman, ele faleceu aos 91 anos, em 9 de janeiro de 2017. Eu vou falar um pouco sobre a formação do Bauman e vai pegar um pouco da parte que a Júlia falou, mas eu vou falar de novo para dar uma ênfase a mais e entender melhor. Em 45, ele entrou para o Serviço de Inteligência Militar e permaneceu lá por 3 anos. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, ele voltou para Varsóvia e conciliou sua carreira militar com os estudos universitários e com a militância no Partido Comunista. Estudou sociólogo na Academia do Partido de Política e Ciências Sociais de Varsóvia e ingressou no mestrado na Universidade de Varsóvia. Em 50 ele deixou o Partido Comunista e em 53 foi expulso do exército da Polônia. Em 54 ele concluiu o mestrado e se tornou professor assistente de sociologia na mesma universidade. Longe da sua pátria e sem poder sair de Israel, dando aula na Universidade de Tel Aviv. Em 71, foi convidado para dar aula de Sociologia na Universidade de Leeds, na Inglaterra, onde também dirigiu o Departamento de Sociologia da Universidade até sua aposentadoria, em 90. Eu vou falar para vocês agora um pouco sobre as obras de Bauman. Bauman lançou 50 livros, 35 deles foi aqui no Brasil. Ele teve sim um sucesso internacional. Esse sucesso internacional dele foi principalmente pelo conceito da sociedade líquida, e a maior parte do trabalho do autor foi sobre análise das condições trabalhistas e da exclusão social sob um ponto de vista marxista. Ao lançar em 1989 Modernidade e Holocausto,
Bauman iniciou a linha da sua pesquisa que culminaria em sua obra mais louvável, foi a modernidade, que foi a modernidade líquida. A gente vai citar alguns livros que Bauman lançou da sua autoria, que são os que mais são procurados, mais conhecidos e teve mais sucesso. Como já foi citado no texto, a gente falou sobre a modernidade e o holocausto, Em Busca da Política, Modernidade e Ambivalência, Globalização, As Consequências Humanas, Modernidade Líquida, Amor Líquido, Medo Líquido, e agora coisa líquida, né, gente? Vida para o Consumo e Estranhos à Nossa Porta. Esses são os livros mais conhecidos e mais famosos que teve mais sucesso de Bauman. Eles têm mais? Sim, até porque são 50 livros e aquilo foi nem 10 direito. Mas a gente quis colocar os pontos principais que vai vir mais Bauman na cabeça de vocês, que são os livros que são mais citados, que fazem recordar de quem foi realmente Bauman. Bom, falando sobre as teorias de Bauman, tem a teoria da modernidade líquida, que é o termo usado pelo Bauman para definir o tempo presente. Ele também é chamado de pós-moderno por alguns sociólogos e cientistas sociais. A associação com o líquido vem do fato de que a sociedade atual seria, segundo Bauman, marcada pela liquidez volátil e fluidez. As relações e acontecimentos não são feitos para durar, são rápidos e estão em constante mudança, líquido, no caso, né? E não conservam sua forma por muito tempo. A modernidade líquida apresenta algumas características. Algumas características é a definição do indivíduo a partir do produto e informação que ele consome, a movimentação de pessoas e ideias, a competição econômica, a busca individual pelo sucesso, a fluidez, constante movimento, incertezas e a imprevisibilidade. Outra teoria de Bauman é a sociedade líquida. Tem a sociedade moderna, tem a modernidade líquida, que seria o agora, e tem a sociedade líquida. A modernidade líquida, ele promove uma sociedade líquida. Como as relações sociais são afetadas por esse novo modo de entender a sociedade, então há uma significativa mudança social no século XX. As pessoas passaram a viver de outra forma, o que fez surgir uma dinâmica social maleável em nossa época. Bauman argumentava que os indivíduos na sociedade líquida tendem a considerar que a atitude mais racional é a de não se comprometer com o que seja. Assim, quando uma nova oportunidade ou ideia aparece, este indivíduo se engaja sem maiores dramas. Modernidade líquida nos dá a sensação de que fracasso por tanta fragmentação. Por isso, uma questão muito importante para Bauman será a construção de uma ética dentro desse cenário fluido. Amor líquido. Nas sociedades líquidas estabelecidas pela modernidade líquida, houve também uma nova forma de encarnar-se o amor e as relações afetivas mais íntimas entre pessoas. O amor, que antes era encarado como uma relação sólida entre duas pessoas, passa a ser algo transitório e passageiro. A frase "eu te amo" foi banalizada e desvalorizada nas sociedades modernas. O amor líquido representa o momento em que nossas relações não conseguem acompanhar a rapidez com que o mundo evolui. Ou seja, não podemos consertar tudo. Desse modo, corresponde ao esforço real que fazemos para manter o amor em nosso relacionamento. Logo, o amor líquido é aquele amor descartável que pode ser trocado a qualquer momento. Isso não há compromisso e a relação é frágil, pois os parceiros não são trocados a todo momento, visando sempre algo melhor. Eu vou falar um pouquinho sobre os vídeos do Bauman. Os vídeos são basicamente entrevistas com ele sobre suas teorias e suas publicações e algumas coisas desse tipo. Agora eu vou falar 10 curiosidades sobre Bauman. A primeira é que ele foi um sociólogo e filósofo polonês.
A segunda, ele foi um professor emérito de Sociologia das universidades de Leeds e Varsóvia. 3, ele nasceu no dia 19 de novembro de 1925. 4, morreu no dia 9 de janeiro de 2017 com 91 anos. 5, ele tem 3 filhas, Ana, Lídia e Irena. 6, ele ganhou uma medalha de ouro por mérito à cultura. 7, os prêmios que ele conquistou foi Princesa das Astúrias e Cruz de Valor. 8, suas obras destacadas foram O Mal-Estar da Pós-Modernidade e a Modernidade Líquida. 9, a religião ateísta. E 10, a sua cidadania da Polônia e do Reino Unido. Bom, agora eu vou deixar pra vocês, nós vamos deixar pra vocês um vídeo de 10 minutos de entrevista com o Bauman. Esse vídeo que a gente vai colocar agora é um dos vídeos que está na descrição. E é isso, aproveitem e conheçam um pouco melhor sobre o Bauman. Aos 83 anos, o sociólogo polonês Zygmunt Bauman é um dos mais importantes pensadores contemporâneos. Autor do conceito de modernidade líquida, ele tem criticado em seus livros as relações humanas cada vez mais pautadas pela superficialidade e pelo consumismo. Ele tem analisado em suas obras esses efeitos tanto nas relações de trabalho quanto de amizade e até mesmo amorosas. Em seu mais recente livro, A Riqueza de Poucos Beneficia Todos Nós, ele critica a desigualdade crescente no mundo. Eu perguntei a ele como conciliar a necessidade de inovação nas escolas com a pressão para que novas tecnologias sejam incluídas no ambiente escolar. People develop multitasking because most of young people have several gadgets, electronic gadgets, not one. They have a mobile, they have an iPad, they have a laptop and so on. They look at television, they have radio. Each one of them may offer something at this moment. Whenever I'm concentrating on one stream of information, I am losing, I am missing some others. That's a tragedy. The ability of attention, of focusing attention, is tremendously important, condition of successful education. Without developing this ability, you can't really hope for gaining from education, which in principle it is able to deliver, on condition that you have developed your attention, your ability to go in depth, to postpone the results, not demand immediate result of what you are doing and getting bored and disappointed once you don't get it right away. The school cannot just prompt students to memorize information, memorize facts. Particularly when you have access to Google, Google will remember it for you. You can always, get it back from there if you wish. So it's not just memorizing. It is the question of developing critical ability to distinguish the relevant from irrelevant. Mind you, if you ask Google to deliver you information about a particular issue, particular problem, particular person, particular place, I bet that you will get more than 3 or 4 million answers. That's out of the question that you will make sense of out of it. Ability to be critical, to see what is well-grounded, what is figment of imagination, what is relevant to the issue of question, what is irrelevant. Ability to think critically, that's how I subsume this kind of capability. The young of today have access to all people with their cell phone, with global positioning system, access to all places, with the internet to all knowledge. So, on the one hand, young person confront a world which is stuffed with electronic communication,
So it allegedly, ostensibly gives absolute freedom to get access everywhere. But the result of that you can access all that knowledge which exists, which is much beyond the containing capacity of human brain. Instead of advice, lesson, instruction, briefing, what to do with yourself, how to create the kind of identity you would require, you are suffocating with the excess of information. And that creates the feeling of uncertainty. Search for certainty results in the condition of uncertainty. In order to get the certainty, we produce knowledge. We are so eager to produce it that we produce excess of knowledge, which creates, contrary to the motive, creates condition of uncertainty. When I was a young person, like contemporary students, I believed, together with my contemporaries, that what stands between us and fulfillment of our purposes, of our dreams, is the absence of sufficient information. If we only could get more of information, then we would be in our own, we would be able to act as we really want and find the action effective. Now I believe that it's rather the other way around, excess of information which creates this situation. People are off-put, frightened to some extent by the grandiosity of the task which they confront. Another tremendously important ability, mental ability, which internet doesn't support really, or even counteract against, is the ability of synthesis. The great biologist E.O. Wilson put it very nicely. He said, we are drowning in information while starving for wisdom. Well, it follows from what I said a moment ago. If you get snippets instead of total picture, then you find it tremendously difficult to make sense out of it. It's just a sack of potatoes, each potato separate. It doesn't amount to any totality. Bom, gente, foi esse o nosso trabalho, foi essa a nossa pesquisa, o nosso conhecimento sobre o Bauman. Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado, tenham compreendido e tenham até curiosidade para conhecer sobre ele, porque é uma história muito interessante sim de se conhecer. Então é isso e até o próximo trabalho do ano que vem. Graças a Deus vencemos. Tchau e até o próximo ano.